Hoje é quarta-feira, 16 de setembro de 2020. E no nosso devocional de hoje, onde estamos tratando do tema Resolvendo Conflitos, nós vamos para a terceira definição, o aspecto da mansidão, que é o segundo pré-requisito necessário para que sejamos bem-sucedidos na resolução de conflitos. A terceira definição de mansidão é esta: mansidão é saber como aproveitar a ira justa que possa ser usada para pôr um fim somente naquelas coisas que Deus aprovaria que fossem terminadas. Quando nós nos deparamos com um problema, há muitas vezes um grande potencial de ficarmos irados. Isso é natural, portanto, é normal. É muito importante nós lembrarmos, irmãos, que vivemos num mundo caído. Com frequência, as pessoas recorrem a uma de duas expressões de ira pecaminosa. De um lado está a introversão, que é quando a pessoa se fecha. Nós nos retraímos quando ficamos fechados, nós choramos, ficamos amuados, ficamos de mau humor, nos afastamos, nos retiramos, saímos para passear, saímos para andar de carro e agimos com uma deliberada indiferença com aqueles que cremos terem sido causadores do problema. Do outro lado está o que nós podemos chamar de ventilação. Então, a primeira forma de expressar a ira é a introversão. E a segunda forma de expressar a ira é a ventilação. Em Provérbios, no capítulo 29, versículo 11, nós lemos assim: o insensato expande toda a sua ira, ele explode. Há pessoas que estouram quando ficam iradas. Eu já fiquei assim. Eu tanto já guardei esta energia, tenho tendência para isso também, como já explodi. E no caso, quando a pessoa ventila a sua ira, essas pessoas recorrem a levantar a voz, a usar de palavras inapropriadas, blasfemar, jogar objetos, bater, chutar em coisas, recorrer ao uso do sarcasmo mordaz e vários outros tipos de vingança. Algumas pessoas misturam e combinam as reações. Eles primeiro estouram e depois ficam fechados. Outros se fecham e depois estouram. O fato é que tanto uma quanto a outra forma de expressar a ira são erradas, são expressões que denotam uma atitude pecaminosa. Como você tem reagido quando fica irado? Você estoura, você se cala, você estoura, depois se cala, ou se cala e depois estoura, ou faz tudo isso? De que maneiras específicas você tem expressado a sua ira? Você tem berrado, você tem gritado, você tem jogado coisas nas pessoas, você tem sido agressivo nas suas atitudes, ou você tem ficado fechado, com uma atitude de mau humor, de indiferença, você tem procurado ferir as pessoas que têm te aborrecido, ficando em uma atitude de silêncio. O conflito é abortado no meio do caminho sem uma resolução bíblica. É importante que nós, como cristãos, entendamos que apesar de estarmos no mundo, nós não somos mais deste mundo. E o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida deve ser padronizado pelas Escrituras.
A expressão da ira pecaminosa é provavelmente o maior obstáculo para se chegar rapidamente à resolução de conflitos. Como é com você? Pense a respeito do seu último conflito com alguém. Rapidamente a discussão acabou depois que o outro ficou irado? É muito provável que a ira de alguém tenha impedido que a questão fosse resolvida prontamente. Na maioria das vezes, quando a expressão de ira pecaminosa vem, a tendência das pessoas é não dar continuidade no processo de resolução do conflito. A ira focada adequadamente, no entanto, pode nos dar a energia para atacar um problema e, por fim, em algo que precisa de ser terminado. No entanto, a nossa tendência é direcionarmos para o alvo errado esta energia e, durante o processo, ofendermos os outros. Ou então, nos guardamos intimamente e causamos danos a nós mesmos e a qualquer um ou qualquer coisa ao nosso redor. Muitos têm problemas de saúde emocional e física, consequentemente, porque não sabem lidar com as suas emoções. E com isso, acabam trazendo prejuízos, danos às suas famílias, às suas igrejas, aos seus relacionamentos. Eu quero concluir dizendo aos irmãos que a comunicação piedosa pode nos ajudar a evitar qualquer uma dessas consequências. Quando você estoura, você está se comunicando mal. Quando você se fecha, você não está se comunicando. Nosso desafio como igreja, como filhos de Deus, como pacificadores, é nos comunicarmos de forma correta, da forma saudável, da forma que edifica, da maneira que glorifica a Deus. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.